Minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós nos recorrem, de um modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, então nós estamos começando hoje nossa formação bíblica. Algumas considerações iniciais que eu quero fazer é referente à importância do estudo. Existe uma imagem, que infelizmente eu não mandei slides para vocês, de São Boaventura. Eu vou contar rapidamente um testemunho de São Boaventura comigo. Quando eu participava da comunidade, eles escolhiam, cada um escolhia, tinha uns ícones dos santos, né? Umas figurinhas dos santos, e você tirava o sorteio para ver qual era o santo que ia dizer assim, esse santo você vai rezar um ano inteiro por ele, ele vai te acompanhar. E eu tirei São Boaventura, que é um franciscano, né? Foi bem interessante, e um teólogo e místico, né? A imagem de São Boaventura é interessante que ele está justamente com a pena na mão, com um livro e olhando assim, né? Um olhar assim perdido, e tem uma pomba do Espírito Santo, né? Representando o Espírito Santo. A gente tem que entender, e nós filhos de Kolbe, é uma característica muito própria nossa, né? O estudo. Já falei isso na quinta-feira, reforço hoje. O estudo o estudo é mística. Não vou dizer que é para nós, é mística. Toda vez que você abre uma formação, abre a Sagrada Escritura para estudar, é mística. O Espírito de Deus te conduz ali, né? Claro, né? São Maximiliano vai falar, isso é até uma teoria também da própria teologia, que se faz teologia com os joelhos no chão. Então a importância do estudo. Infelizmente, a gente tem uma cultura dentro da igreja, né, de que só o cara que reza, que aquela coisa, né, que reza, seja ele do modo carismático, seja ele do modo mais tradicional, mais comum, isso é mística. A mística também está no estudo. As pessoas têm essa dificuldade de associar a mística com o estudo, né? Então, para nós não. Outra coisa que é uma característica muito própria de nós filhos de Kolbe, os pregadores filhos de Kolbe, nós somos pregadores que geralmente levam muito conteúdo. Isso é uma característica nossa mesmo, é um carisma, né? Claro, cada um tem um jeito de pregar, mas geralmente nós trazemos muito conteúdo, né? Muita coisa que são elementos bíblicos, enfim. Essas são as primeiras considerações para a gente falar sobre Sagrada Escritura. Claro que eu vou primeiro amaciar a carne para depois bater, né? Essas são formações bem difíceis, porque algumas coisas são ficar chocados. Mas vamos lá. Nós falamos aqui, né, que os pregadores devem estar afiados, né? Munidos de técnica, de muita unção, né? A técnica é importante, né? Eu não sei, eu não vi isso aí em João Pessoa, mas vi muito aqui em Salvador. O pessoal da renovação, eu falo que eu dou muita formação para os pregadores aqui. O pessoal está muito mais preocupado com a maneira de pregar do que com o conteúdo da pregação. Isso passei aqui, esse ano que eu estou, e no ano retrasado, brigando com eles aqui, que a técnica, o conhecimento e a unção tem que estar juntos. Se quiser até anotar isso aí, é importante. A técnica, o conhecimento e a unção devem estar unidas. Unidas. Essa é a primeira característica de um bom pregador, acredito eu, né? Técnica, claro, né? Falar, né? O pregador é aquele que fala. Eu posso até colocar a técnica como o último recurso. Primeiramente a unção, buscar a Deus, rezar, pedir a Deus. Segundo ponto, o conhecimento. Né? São Jerônimo vai falar, se você não conhece as Escrituras, você não conhece a Deus. É óbvio. E a outra parte é a parte técnica, que é a maneira de você fazer a própria pedagogia do ensino. Outra coisa que é importantíssimo para o pregador é ter paixão. Paixão. Gostar de pregar, você tem que ter prazer em pregar, prazer em falar de Deus. Não no sentido da competição, né? Eu tive amigos pregadores que é aquela competição, quem prega mais, não. Paixão por pregar, né?
E a pregação não consiste somente neste momento aqui da formação, não consiste somente no momento de estar pregando para uma grande ou pequena assembleia, não importa. Né? Exatamente. Então, outro elemento que se pede muito aqui, eu vou também trazer, é eloquência, né? Falar, né? Isso você vai fazendo, isso é com a prática. Né? Outra coisa é Bíblia. Né? Nós temos um tripé, né? Teológico, é a Sagrada Escritura, que é a tradição e o magistério. Né? Pode anotar isso aí, que é importante. A Bíblia, Sagrada Escritura, importante, a tradição da igreja e o magistério. Esses são os tripés do pregador católico. É importantíssimo isso aqui para o pregador. A Sagrada Escritura, a tradição da igreja e o magistério. São apoiados desse tripé, você não cai. Tem até uma charge aqui que eu coloquei, infelizmente vocês não vão poder ver, que tem um cara sentado aqui, né, em dois bancos, em um banco somente, um banco com apenas um apoio, que é a Sagrada Escritura, aí ele cai. Aí tem o pregador católico, né, apoiado no tripé, e ele fica sentadinho, né? Tripé da Bíblia, tradição e aí o magistério. Nós estamos seguros, né? Então, eu sempre faço esse questionamento para os pregadores. Né? No dia que na verdade foi um desafio, né? O pessoal meio que foi desafiar para poder provar que precisa estudar. Digamos que você está num grupo de oração, tu pregou no grupo de oração, fogo do céu caiu, né? As pessoas ficaram impactualizadas, aquela coisa que a gente vê muito, né? Nos retiros de pregação, não, que o povo ficou impactualizado com a tua pregação, houve prodígios, o aleijado andou, o surdo escutou, enfim, né? Muita coisa. E no final da pregação, um bendito vem de lá e fala assim, pregador, me responde uma coisa, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí, pregador, o que você vai falar? Vou fazer já algumas perguntas que eu vou antecipar aqui. Quem escreveu o relato da criação? Alguém consegue me explicar isso aí? Quem foi que escreveu aquele relato lá do Gênesis capítulo 1, no princípio, né, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, né? Quem escreveu? Quem estava lá para escrever? Quem estava lá para escrever? Sim, mas quando o agiógrafo escreveu isso? Aí que o bicho pega, né? Exatamente, que o agiógrafo, isso que o Renato está falando, é a pessoa que é inspirada por Deus. Deus deu aquela inspiração e ela escreve, ok? Esse é o agiógrafo. Mas o agiógrafo não estava lá. A minha professora de Bíblia é bem interessante. Ela sempre dizia assim, né? Ela é fantástica. Ela diz assim, que quem escreve aqui, escreve uma coisa que está lá atrás. Exatamente. Vamos ver essa questão da tradição oral, exatamente. A Bíblia ela vai ser uma tradição oral, mas você vai ver também que vai existir um diálogo da tradição bíblica com dos outros povos. Aí que o bicho pega. Que você vai ver também que existe outros relatos da criação parecidíssimos com o relato bíblico. E aí o grande problema agora é como é que você vai provar que o bíblico é que é o real. Isso, claro, a igreja fez. Os primeiros cristãos, aqui eu falo da tradição da igreja, os discípulos que formaram outros discípulos, e esses discípulos, que eram também filósofos, foram estudando, né, a Sagrada Escritura e foram comparando com o mundo que eles viviam, o mundo greco-romano e dos outros povos, e foram provando que o relato bíblico era o mais racional, mais lógico. A gente vai entrar numa questão até filosófica, que vamos provar que o relato bíblico é o relato mais autêntico. Isso é cenas para os próximos capítulos. Mas só para você perceber que você pode pregar com muita unção, muito poder, Deus realizar prodígios e potentes ali no seu momento de pregação, mas alguém te faz uma pergunta, pregador, o que é que você vai falar se você não estudar?
Um pregador que prega bem, fala bem, eloquente, ou Yalabá, reza, que quando reza, meu amigo, o povo levita. Mas na hora que a pessoa vai perguntar ele sobre a Sagrada Escritura, tirar uma dúvida, se ele não é um homem que estuda a palavra de Deus, com a igreja, ele vai ficar, né, a ver navios. E aquela pessoa também que foi ali te fazer aquela pergunta vai sair dali realmente vazia. Por isso a importância da unção, mas do conteúdo da pregação é importante. Então o estudo aqui é muito importante, viu, gente? Lembre-se sempre disso. Aí é que tá, Renato. A pergunta do Renato que eu estou filmando aqui, às vezes eu paro nas perguntas. Perguntou que se você não souber responder na hora, mas se você não for uma pessoa que gosta do estudo, você não vai responder, você vai dar desculpas. E você vai falar, por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, mas eu vou falar um caso aqui, né? Eu estava conversando com meu pai, ele é adventista. E eu questionei ele sobre o Gênesis. Ele disse para mim que Deus aprovou o incesto. Aí eu disse, então esse Deus que você crê é um Deus esquizofrênico, maluco. Porque Deus aprova aqui e reprova aqui. Deus aprova o incesto, que eu falava de Adão e Eva, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí Eva teve relação com o filho e teve o resto da humanidade. Aí em Levítico, Deus manda proibir. Que Deus maluco é esse? Aí ele ficou sem saber. O problema é quando você dá qualquer resposta. Agora, quando você vai buscar o conhecimento para responder àquela pessoa, aí é interessante. Porque você vai ter que recorrer ao estudo. Esse é o problema. Eu falo assim, muito dos pregadores, nem todos, né? Aqui da renovação. Um grande problema daqui. Não estou dizendo daí, que eu não conheço muitos. Os caras não querem estudar. Acho que só você ter boa técnica, pregar, unção e poder, vamos lá, fazer. Aqui é importante, claro, pregar com fervor. Mas pregar com fervor, gente, é quando você é possuído pelo Espírito. Olha a diferença, eu estou falando, unção é quando Deus te toma. Deus te pega e te deixa louco. É uma coisa. Agora uma coisa é você fazer teatro. Né? E por isso que é importante você estudar, porque você precisa estar pronto, porque você é o responsável pela palavra ali. Já teve momentos de eu ser parado numa pregação, a mulher me pedir para falar, e eu falei, não, eu falo depois. Ela, não, eu quero falar agora. E fazer uma pergunta polêmica. E agora? Você tem que estar pronto para responder. Né? Por isso, tem que estudar, gente. Tem que estudar. O pregador com unção é aquele também que estuda. Né? Alguém perguntou algo? Pronto, vamos chegar nisso aí. Eu vou adiantar algumas coisas aqui para a gente chegar nessas questões. Vamos lá. Eu quero, na verdade, colocar algumas questões aqui, né? Algumas questões já, as partes mais, vamos dizer assim, eu já falei, né? Já pensei, chatas, mas formais. Pronto, a palavra seria essa. A igreja, a Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus. Quando o Reinaldo falou do agiógrafo, o autor bíblico, ele foi inspirado por Deus, mas é Deus que é o autor do início ao fim, né, do Antigo e do Novo Testamento, é Deus. É o Espírito Santo, é a Trindade, enfim. É o autor do início ao fim da Sagrada Escritura. Por isso, gente, nós não podemos apenas, por exemplo, um grande erro protestante, o cara lê um texto apenas e pronto. E aquilo ali que é a resposta universal para todas as coisas. Você tem que ler a Sagrada Escritura, lembrar que a Sagrada Escritura é como um circuito. Você tem que estar ligado em todos os elementos. Um elemento folgou aqui, vai comprometer todo o circuito. Você tem que ler as Sagradas Escrituras por inteiro. Por inteiro. Esse é o grande erro protestante. Lê aquele texto ali, pronto. Aquele texto ali tornou-se a verdade universal. E isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas que fazem assim, eu pego um texto bíblico e digo, o importante é o amor e pronto. E Deus mandou amar e pronto. Sim, mas como é que Deus quer que ame? Como é que é a dinâmica do amor de Deus? Aí você dá desculpas. Mas o amor de Deus é a caridade. Mas como é que é a caridade na dinâmica de Deus? Consegue entender isso aqui? Para a gente não ficar criando desculpas, né, para poder, de certa forma, argumentar através da Bíblia os nossos erros. Eu vejo que tem acontecido muito isso. Uma outra questão que eu quero falar é que a igreja é a verdadeira intérprete da palavra de Deus. Eu vou deixar esses detalhes para depois, que eu sei que vocês estão bastante curiosos, né? Eu quero só deixar aqui
3 casos, né, para chamar a atenção de vocês, né? Eu gosto muito desses casos, sempre utilizo eles. Por quê? Porque acho que é de suma importância ter essa consciência aqui. Eu uma vez estava num local, né, com alguns, aqui tem uma congregação chamada Irmão de São João. E os padres são muito bons, cara, são fantásticos, sabe? São assim, inteligentíssimos. Geralmente eles são bem filosóficos. E o meu professor, né, de antropologia teológica estava num debate com um cara. Infelizmente um irmão da renovação, né? A gente conversando, aí ele começou a falar da questão, né? Falando da questão dos padres, se o padre poderia casar, se não podia casar, tal. E aí o cara falou assim, aí entramos numa conversa sobre questões da renovação. Aí o padre falou assim, o problema é que você é um protestante dentro da igreja. Aí o cara ficou zangado, né, meu amigo? Fez assim, você, aí começaram a discutir, eu fiquei calado, né? Porque esse professor é fantástico, cara. Eu vi ele pegar meus alunos assim, caras inteligentíssimos, e assim, sabe, botar o cara, limpar o chão com o cara, sabe? Aí na hora eu fiquei quieto, falei, vou ficar quieto porque é melhor. Aí o cara falou assim pra ele, meu amigo, como é que você pode descobrir a vontade de Deus? Se aquilo que eu prego é a vontade de Deus. Ele fala, o professor fez assim, me prove que isso não vem da sua cabeça. Aí eu falei, então prove você que é mestre em Bíblia. Ele falou assim, você quer saber se o que você fala está de acordo com a palavra de Deus? Veja se o que você fala, o que você prega, tem a ver com a Sagrada Escritura, com a tradição da igreja e com o magistério. Aí ele disse, se a sua pregação está de acordo com essas 3 coisas, você tem a certeza que você não vai errar. Lembre-se disso, filhos de povo. Se a sua pregação, se aquilo que Deus que te dá discernimento, por exemplo, você quer saber como identificar o discernimento dos espíritos, um dom que Deus te deu, Deus te dá uma inspiração. Quer saber se ela é de Deus? Veja se ela concorda com a Sagrada Escritura. Veja se ela concorda com a tradição da igreja. Veja se ela concorda com o magistério. Se ela estiver de acordo com essas 3 coisas, você pode proclamar isso, que você não vai errar. É isso que nós precisamos fazer. Estar de acordo com a igreja. Então tem que lembrar sempre desse tripé teológico. Um outro caso, né, foi até em João Pessoa aí. Não vou falar onde é que foi. Mas em um local em que o rapaz, né, ele fazia muitas orações pelas pessoas. E era um local e ele ficava assim, né? Era meio que uma brincadeira que ele... Mas não era uma brincadeira, ele rezava, mas assim, ficava rezando pelas pessoas e as pessoas repousavam. A gente ia para lá, ficava todo mundo sentado em círculo, ele começava a fazer umas brincadeiras, ele começava a rezar pelas pessoas, as pessoas, às vezes até ele empurrava as pessoas para repousar, ficava fazendo umas coisas, e eu fiquei pensando, a pessoa foi lá, não ouviu a palavra de Deus, não ouviu um conselho, e pronto, foi receber uma oração e repousou. E aí? Não, mas e até se tivesse repousado mesmo pela ação do Espírito? E o depois? Tu reza pela libertação de uma pessoa. E depois? Não, exatamente. É preciso que essa pessoa seja acompanhada. O mais importante não é aquele momento da libertação. Sim, aquele momento é de suma importância. Mas o mais importante é o quê? O depois. Como ela vai viver a vida depois? Porque senão não adianta nada. Aquele momento... Claro, adiantou aquele momento, mas depois volta tudo de novo, volta pior, né? O Senhor fala, né? Volta 7 vezes mais. Eu nunca me esqueço uma vez com um trovão, nós fomos rezar para uma pessoa, e o trovão falou assim, aquele jeito desse, vocês conheceram o trovão, né? Já ouviram falar, provavelmente. Ele disse, filha, você confessa, aquele jeito dele de falar, você vai à missa, você reza, então não adianta, filha. Você está entendendo, gente? Não adianta se você... faz aquela oração de poder, de unção e depois acabou. As pessoas não tem uma catequese, acabou. Essa é uma questão importante que nós precisamos ter essas primeiras sugestões que eu dou para vocês e vocês devem ficar bem atentos a isso. Agora vamos realmente ao conteúdo, né? Enrolei, mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu não vou falar coisas muito básicas, eu vou mandar para vocês alguns slides para o e-mail Filhos de Kolbe, de introdução à Bíblia.
Números da Bíblia, assim, né? Quantos livros do Novo, do Antigo Testamento. Vamos entrar em temas mais objetivos. Primeira coisa, você tem que entender que a Sagrada Escritura ela foi escrita em um contexto histórico e um contexto cultural. Tem que entender isso. Por exemplo, já fala de Antigo Testamento, Gênesis, de Pentateuco, né? Vamos falar sobre o Pentateuco. Ele foi escrito em um contexto histórico. Na verdade, ele foi escrito em várias etapas até chegar àquilo que você tem hoje como o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não foi escrito de uma vez. O cara sentou aqui, não. Vou sentar aqui. Vou escrever na taubinha. Pim, 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 pim. Ou então vou escrever no pergaminho. Não. Isso são etapas. Eu vou mandar eu vou conversar com vocês depois. Existem livros bíblicos que sumiram. E a própria Sagrada Escritura fala sobre isso. Mas esses aí são os seus próximos capítulos. Tem que entender que foi escrito em um contexto histórico. E também foi escrito em um contexto cultural da época. Que veio uma polêmica aqui, a poligamia. Abraão, né? Vou botar já um tema aqui polêmico, cultural. Abraão não consegue ter filhos, porque a sua mulher Sara, né? Ela é estéril. O que ele faz? Ele toma a escrava Agar, né? Mantém relações com ela e tem um filho chamado Ismael. Vai dizer os muçulmanos que eles são descendentes dos ismaelitas. Né? E esse filho torna-se filho herdeiro da promessa, como se fosse filho dele com Sara. Como se fosse simbólico, claro, né? É filho da escrava. Mas ele se torna o herdeiro. Por quê? Porque alguém tem que herdar, né? Tem que comandar as coisas de Abraão. Isso é a cultura hebraica do passado. Né? Então, aí depois, claro, vem o filho da promessa, o Isaac. E aí, quando chega o Isaac, a coisa muda, né? Ele é o filho da promessa. É diferente. Né? Outra coisa, no Novo Testamento, fazendo um link com o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, pergunta a Jesus, né? Jesus, que uma mulher, ela teve 7 maridos. Né? Que ela teve... estamos aqui também ao vivo. Vocês não vão ver ele porque, a não ser que ele queira vir aqui, com muito cuidado. É Marcos, ele é dos filhos de Kobe aqui, ele deu baixa na carteira, não sei se vai voltar, né, de novo. É o consagrado. E ele está ali ensaiando com o Michele e ele quer vir escutar aqui a formação. Né? Ele vai aparecer depois no vídeo, que eu estou gravando o vídeo, por isso que eu não estou olhando diretamente para a câmera de vocês, estou olhando para o meu celular. Mas ele vai aparecer no finalzinho, ele está ali escutando. Né? Então, tentam pegar Jesus. Né? Esse fundo musical aí é Davi, pegando um teclado de Marcos aí, bagunçando. Né? Então, ele fala assim, que uma mulher, ela era casada com um cara e aí ela casou com os irmãos. E os irmãos morreram. Aí fala assim, ela teve um filho com o irmão. Acho que é mais ou menos essa história. Peço perdão se eu não estou falando ao pé da letra. Aí falam assim, né, para Jesus. E na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Percebam bem, isso aqui é uma questão cultural. Por exemplo, se eu sou, um exemplo, irmão de Marcos, aí eu morro. Marcos tem por obrigação de manter relação com a minha esposa e o filho que ele tiver com ela vai ser meu descendente. Consegue entender isso aqui? Sim ou não? Isso é uma questão cultural. Para quê? Para manter a minha descendência. Para que o meu filho possa herdar as minhas terras, proteger a mãe e a partir daí a minha descendência tem que continuar. Isso é um contexto cultural da época. Ok? Então temos que entender que existem essas questões. Mas vamos lá. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora entendam bem uma coisa. Vou já colocar uma coisa assim. A palavra Pentateuco, penta, você lembra aqui do Brasil, né? Penta significa 5 em grego. Teuco quer dizer tomos, quer dizer leis.
aqui está a chamada lei judaica, que nós podemos chamar em hebraico a Torá. A Torá, que é a lei judaica, representa esses 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Estou procurando uma palavra aqui. Agora pense bem, gente. A Bíblia ela é de uma tradição hebraica. E você tem escrito aqui Pentateuco, que é uma coisa grega. Mais tarde nós vamos ver que existiu na história, né, escritos da Bíblia chamada Bíblia Septuaginta. A nossa Bíblia, também a Bíblia dos protestantes, nem eles sabem disso, tem influência dos 2 livros, que a palavra Pentateuco é grega, então não tem nada a ver com hebraico. Ok? E está aqui uma influência desta Bíblia que os protestantes rejeitam. Eu vou explicar depois porque isso tem a ver com a questão deles terem poucos números e nós temos mais livros e eles nem sabem por que disso aqui. Mas eu vou chegar nesta parte. Se eu não chegar, vocês me lembram. O que não ficar claro, podem perguntar, viu? Que eu estou fazendo aqui, né, no espírito mesmo. Então significa 5 livros, esses 5 primeiros livros, né? No original do hebraico, não tem título. A Bíblia, no original, ela não tem título. Não existe essa palavra no original Gênesis. Não existe. Né? Não existe no original do hebraico Êxodo. Não existe no original Números. Não existe títulos. Isso é uma coisa nossa, do tempo, já vamos dizer assim, moderno. Isso é uma coisa da Bíblia, vamos dizer assim, grega. Na verdade, o escrito bíblico, ele já começa com a primeira frase. Que no princípio, no hebraico tem escrito assim, no princípio. Na próxima formação eu me comprometo a trazer, eu tenho a Bíblia em hebraico, em português. Ela é escrita da direita para a esquerda, né? E ele já começa assim, no princípio. Não tem Gênesis. E depois vem no princípio. Então ele já começa, não tem título, já começa com a frase e taca o pau, né? Mesma coisa, Êxodo, já começa com eis os números, ok? Esse é o original. Então no original é assim. No original não é como tem na nossa Bíblia, que tem Gênesis, tal, coisa assim, não. No original já vai direto no livro e pronto. Oi? Não entendi, desculpe. Água? Não entendi. Olha só, vamos lá. Podemos dividir o Gênesis em 2... Oi? Olá? Oi? Isso. Ou também rolos, né? Teucos, né? Rolos, leis. Pode ser traduzido assim também. Ó, Renato, para te dar saudade, ó. Rapaz, é verdade. Eu tenho ali tal pai e tal filho, camisa do Corinthians aí. Vamos lá. Eu vou dividir, geralmente existe uma divisão que eu gosto muito, do Gênesis, em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos o chamado mitologia bíblica. Aqui começa a coisa a ficar um pouco mais drástica, né? Então, assim, quem não entender, pergunte. Eu não tenho problema em responder 1000 vezes, ok? Mitologia, provavelmente vocês, quando escutam essa palavra, vai associar mitologia a um conto de fadas, não é verdade? Mas existe o conceito de mitologia que não é somente esse, uma história exagerada. A mitologia, por exemplo, eu vou trazer para vocês o que é mitologia fora do mundo cristão, você vai entender depois. Por exemplo, no mundo grego, vamos pegar os índios. Os índios, eles têm conhecimento científico? Não têm. Então eles veem os fenômenos da natureza, como eles não conseguem controlar os fenômenos da natureza, olha o sol, né? Olha a lua, a mudança dos tempos, né? As estações.
né, a força dos maremotos. Então eles vão associar cada fato desse a uma divindade. E vai dizer que esta divindade que está vivo, né, que é ela que faz com que quando está zangada tem os maremotos, né? Enfim, isso se chama, é uma forma de conhecimento. O mito, na verdade, é uma forma de conhecimento. Aquilo que o homem da antiguidade, lembra que a antiguidade sem internet, sem luz, nada, não conseguia explicar, ele transformava em mitos. Isso é um conceito de mito. O mito também é uma forma de conhecimento. Aquilo que o povo não conseguia explicar de maneira científica, eles colocam no sentido mitológico. Ok? E conseguiram entender isso aqui? Pronto. Entendendo isso aqui, vocês vão também compreender que, olha que eu vou falar bem isso aqui, que existe uma probabilidade, aqui eu vou colocar duas questões, que eu não tenho como responder para vocês isso, que nem a teologia consegue responder, de o relato bíblico do Gênesis 1 até 11 pode ser um relato teológico. Aquilo também é uma forma de sabedoria. Não quer dizer que talvez foi daquele jeito que aconteceu. Mas aquilo é um escrito teológico. Ele tem a função de trazer para nós uma mensagem. Aquilo é uma maneira de trazer uma mensagem para nós. Tem elementos de verdade? Pode ter elementos de verdade. Pode ter sido daquele jeito? Pode ter sido. Mas também pode não ter sido daquele jeito. Mas nem por isso ele perde a coluna daquilo que ele quer dizer, que é a verdade. Que existe somente um Deus. Isso os cristãos, séculos depois, provaram que é verdade. A gente não sabe se foi daquele jeito, mas sabemos que esta é a forma que Deus se utilizou, essa pedagogia que foi passada de geração em geração de forma oral. Aqui temos aqui a tradição oral, e que depois alguém um dia teve que sentar e dizer assim, não, temos que organizar isso aqui e anotar. Provavelmente esses escritos, isso começou a ser escrito, isso já era conhecido, lembre-se sempre disso, mas começou a ser escrito provavelmente no exílio da Babilônia. Provavelmente. Quando foi concluído, posteriormente, provavelmente, né? Beleza aqui? Gente, quem tiver dúvida, por favor, fale. É isso que eu quero ouvir. De quem é que cabeça está o nó? Como eu não consigo ver. Quem é que está com a cabeça com o nó? Me diga aí quem é, porque eu não estou conseguindo ver. Eita!